O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Eu ouso afirmar que não, Pitoli, e eu vou explicar por quê. Primeira diferença com a Venezuela, que é muito importante a gente entender. Na Venezuela, nós temos a Guarda Nacional Bolivariana, que seria algo que não somente o Flávio Dino, até o ministro Lewandowski, eles sonhariam em a gente ter algo assim, que seria um poder de polícia na mão do poder central, do governo federal, que tivesse ascendência e capacidade, capilaridade, poder de ação em todo o território nacional. Isso no Brasil, eu creio que é impossível de acontecer por causa do nosso sistema federativo muito parecido aqui com os Estados Unidos, onde nós temos a polícia, a segurança feita de maneira subsidiária, ou seja, das comunidades, dos counties, os xerifes das cidades, dos condados, dos estados, e a Guarda Nacional aqui dos Estados Unidos, que muitas vezes é evocada como comparação, aqui ela fica na mão dos governadores dos estados. Então é muito importante a gente entender isso. Embora tenha a Guarda Nacional aqui, também na mão do governo federal para questões complementares de defesa depois do 11 de setembro. Quando eu faço essa comparação, eu digo que na Venezuela, ao contrário do que as pessoas pensam e até mesmo a sua afirmação inicial, as Forças Armadas da Venezuela não foram utilizadas para essa opressão do povo. Veja bem, por que eu digo as Forças Armadas? Porque no Brasil, Força Armada é separada da Polícia Judicial, que nós temos no Brasil hoje uma versão muito parecida com a Stasi, né, da Alemanha Oriental, da Alemanha comunista, que é uma polícia política na mão do Poder Judiciário, que faz ali não só o delegado Chor, mas você veja que o visto até do delegado da Polícia Federal, que é o diretor nacional, né, que está à frente da Polícia Federal, também teve a perda de vistos. Por quê? Porque já se identifica que no Brasil há uma polícia política na mão do Poder Judiciário, só que eles não têm capilaridade, não têm capacidade de impor sobre os 213 mini-tiranos, como diz a ministra Carmen Lúcia, eles não têm capacidade de impor as decisões que emanam do Poder Judiciário. Hoje, a população, o Poder Legislativo, as pessoas continuam cumprindo as ordens do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, porque existe um sistema político que legitima. Agora, na Venezuela, quem fez essa opressão com a ajuda dos cubanos, inteligência cubana, foi a Guarda Nacional Bolivariana, que é como se fosse uma polícia federal militarizada, tem oficial general, tem estrutura militar, que fica na mão do governo federal. Isso nós não temos no Brasil. Por isso, Pitoli, quando se fala hoje, já passou inclusive na Câmara, na Comissão de Constituição e Justiça, essa ideia, né, de criação de um sistema único de segurança pública, de uma centralização. Nós temos que ter muito cuidado com essas iniciativas que são feitas por um governo de inspiração socialista, marxista e até mesmo que tem na concentração em Brasília o seu principal instrumento de manipulação, de controle do poder. Agora, quando você faz essa provocação, eu digo para você que não há essa possibilidade, porque assim como Dilma Rousseff teve uma negativa do comandante do Exército na época de instrumentalização das Forças Armadas numa crise política, o presidente Bolsonaro já testemunhou, e agora nessas últimas oitivas nós já sabemos que ele conversou com as Forças Armadas e fez uma análise da conjuntura, uma análise da situação, e entendeu que seria impossível você reverter a situação do quadro eleitoral de 2022, apesar das suspeitas de fraudes, das suspeitas inclusive comprovadas de injustiça na condução do processo. Tudo isso fez com que o presidente Bolsonaro conversasse com os comandantes e da mesma forma eles pelo menos contraindicaram que ele tomasse até mesmo as medidas de convocação do Conselho da República, Conselho de Defesa, consultar o Congresso Nacional dentro das 4 linhas, que poderia deflagrar uma situação de instabilidade que chamasse uma garantia da lei e da ordem. Até isso os comandantes militares contraindicaram. Por quê? Porque as Forças Armadas no Brasil, elas não estão chamando a si o protagonismo e não chamando a si o poder discricionário de interferir no poder político.
Então, isso aconteceu aqui nos Estados Unidos, Pitoli. Durante o governo Biden, naquela retirada vergonhosa do Afeganistão, nas políticas externas de incrementar, inclusive aqui nos Estados Unidos, o transgenderismo nas Forças Armadas, houve uma vergonha dos militares durante o governo Biden, mas apesar disso, eles se submeteram ao poder político e sabem que nas alternâncias de poder, as Forças Armadas são uma instituição permanente. E é isso que acontece no Brasil. E eu vou te dizer algo. Nós não temos capacidade no Brasil de impor um regime pela força. Ou seja, é o poder político e a elite econômica do país que dão sustentação a essas arbitrariedades, a meia dúzia de delegados da Polícia Federal chegarem na casa de parlamentares, na casa de cidadãos, de empresários, fazerem buscas e apreensões e imporem um regime ditatorial, uma juristocracia que ela é consentida. No Brasil ela não é imposta, ela é consentida. E por isso eu digo para você que nós estamos num momento muito importante. Porque, ao contrário da Venezuela, que o povo foi oprimido, no Brasil a opressão ocorre pelo poder judiciário, consentido pelo poder político e até, por que não dizer, pela sociedade de modo geral. Então, nós vamos aceitar isso? Eu creio que não. A desobediência civil, a manifestação pacífica e constitucional, ela é uma realidade na nossa sociedade. Nós tomamos as ruas desde 2013 e a esquerda jamais retomou as ruas no Brasil. Nós sabemos do poder de articulação. Aquelas grandes manifestações durante o governo do presidente Bolsonaro, elas não se dissiparam, elas estão latentes. Então, a maioria da população brasileira sabe o que quer. E nós precisamos ter a convicção, e isso eu posso dizer para você, que as Forças Armadas brasileiras não serão instrumentalizadas para a opressão da população. Nós vimos como foi conduzida a questão da greve dos caminhoneiros ali na época do Temer. Você lembra que as Forças Armadas foram conversar, houve diálogo com os caminhoneiros e houve um acordo. Por quê? Porque apesar do desgaste da imagem das Forças Armadas que nós temos hoje, que é atacada pela esquerda, pela direita, as Forças Armadas sabem do seu compromisso histórico, desde a formação, da integração do nosso território, das campanhas de pacificação. Há toda uma relação com a sociedade de que o Brasil tem as Forças Armadas presentes em todo o seu território nacional. É a instituição mais democrática na sua Constituição. De oficiais generais a soldados, você tem brancos, pretos, índios, você tem gente pobre, você tem gente da aristocracia. Mas são instituições, e eu posso dizer com muito orgulho, é uma instituição que serve. E termino a minha frase dizendo o seguinte: nas Forças Armadas, quando a gente é designado para o Rio Grande do Sul, para São Paulo, para o Nordeste ou para a Amazônia, você pergunta para o teu companheiro assim, aonde você está servindo? E esse verbo, onde você está servindo, significa como nós nos sentimos nas Forças Armadas. Quando a gente é designado para um local, família, tem que se deslocar, dificuldades com filhos, com escola, com tudo isso, com carreira profissional da esposa, a gente sabe que nós estamos ali naquele local servindo. E é isso que eu te garanto que vai acontecer. Não haverá chance de você usar as Forças Armadas no Brasil para imposição de algo que a sociedade brasileira não aceite. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.